o momento da arte na fotografia, esse mercado de arte de fotografia que se expande ou encolhe, depende do momento, no mundo todo. Mas essa matéria me chamou a atenção para uma matéria do dia 6 de setembro, ou seja, bem recente, de um importante portal de arte, o The Art Newspaper. Eu vou deixar o link para você ler aí na descrição aqui do vídeo ou nas notas do episódio do podcast. E eu estou com a matéria aqui, né? Não vou ler a matéria inteira, mas serve para a série que eu tenho feito sobre o momento das coisas. Eu acho importante olhar para esse momento de cada coisa. Câmera, smartphone, eventos, educação, coisa e tal, é bacana, né? E o mercado de arte, que é uma coisa absolutamente subjetiva, mas existe um mercado de arte para fotografia, como a própria matéria mostra, e eles estão dizendo aqui, está em alta. Eu resolvi ler e fazer uma leitura aqui com você sobre isso, né? Então, eles estão falando de um evento em Nova York chamado Photo Fairs, que vai acontecer durante a Armory Week e reflete um mercado que cresce para fotografias e mídias relacionadas. Esse Photo Fairs, ele é um mercado, me lembra, assim, pela proposta, lembra muito a SP Art, né? Seria o mesmo modelo de negócio. São galerias e aí elas apresentam lá os artistas e suas obras, todas reunidas no mesmo espaço. É, mas a gente vê alguns movimentos, como, por exemplo, a inteligência artificial combinada com Polaroid. Essa obra aqui que está aqui, na Polaroids do Ottoman Empire de 2023, ele usou na Polaroid inteligência artificial. Então, combinação mesclando analógico e tecnologia, que é o que a gente tem visto, uma mistura híbrida, digital, né, físico mais digital, inclusive no mundo da arte. Esse Armory Show, há muito tempo, tem sua parcela, diz a matéria aqui, centradas em fotos. Mas este ano ele vai estar no Javits Centers, que, aliás, era onde acontecia a Fotoplus, que não acontece mais, até onde eu sei, acabou essa feira, uma feira de fotografia tradicional, mas se apresenta como uma nova feira de fotografia e mídias relacionadas, junto com a Armory Show. A Photo Fairs Nova York. Ela vai ter 56 expositores, e aí aqui fala o seguinte, que o mercado da fotografia parecia ter estabilizado faz uma década. E a chegada de uma feira dedicada sugere que cresceu o interesse pós-pandemia na fotografia. A matéria diz que dois grandes leilões da Christie's, que é uma casa de leilões famosa, em 2022 sinalizaram a chegada dessa nova era. O Le Violin de Greens, de Ingress, de 1924, do Man Ray, vendido por 12 milhões de dólares, e o Flatiron, do Edward Steichen, por 11 milhões. E aí, segundo aqui a matéria, né, com uma aspas aqui do Armory Show, do Bruce Silverstein, que tem uma galeria dentro do Armory Show, que tem o nome dele, falou o seguinte: essas vendas basicamente tiraram a tampa da fotografia e criaram enormes quantidades de ambiguidade de preços, com imagens extraordinárias que podem ser entre 500 mil ou mais. Agora nos perguntamos quanto elas valem, né? E esse gap de preço é uma oportunidade. O Silverstein, né, que fala aqui na matéria, aprendeu com a fotografia com o pai e aí continua explorando o mercado. E ele fala aqui que, além de ser acessível, que o mercado da fotografia na arte é acessível e muito desvalorizado, mas que ele vê uma mudança rápida, que os principais colecionadores estão começando a se envolver e as pessoas estão rapidamente se conscientizando de que há um campo a florescer, a crescer. É notável que você ainda possa adquirir obras de grandes nomes da história e da fotografia a preços que são menores do que de outras mídias e outros artistas. E aí ele fala aqui na matéria, essa matéria traz, que a fotografia agora é definida por essa ubiquidade. Os colecionadores estão profundamente familiarizados com esse meio, podem acessá-lo, editá-lo, carregá-lo nas palmas das mãos, né, com os smartphones e coisa e tal. Pode ser essa semelhança que impulsiona o anseio por imagens mais sofisticadas. Na matéria aqui, o Silverstein ainda completa que tem uma galeria, que é um artista. Não há outra forma de arte que tenha uma porcentagem tão grande da população realmente participando do processo de criação. E esses indivíduos estão se tornando educados quanto àqueles que vieram antes deles e que influenciaram a maneira como todos nós vemos esse mercado. Então,
a presença da fotografia no mundo geral, da imagem, né, e o fato de ter um viés artístico, o fato das pessoas terem essa conexão com a imagem o tempo todo, ajuda e também atrapalha, né, pelo menos a leitura que eu faço aqui. Aí aqui a diretora do Photo Fairs New York, que trabalhava numa outra feira de arte, a Ellen Tomer, ela diz que um espírito de acessibilidade e colaboração criativa é essencial para capturar o interesse renovado pela fotografia. Não se trata de fumaça e espelhos, é sobre braços abertos. É sobre venha fazer perguntas e se conectar. É o essencial para o crescimento e sucesso dessa feira. Aqui diz na matéria que um fator importante que alimenta a demanda crescente por fotografia de arte é o interesse generalizado em arte digital. Olha só que interessante, né, gente? Inteligência artificial e os NFTs, metodologias digitais que estão rapidamente se cruzando para formatos fotográficos mais tradicionais. E o resultado é um novo tipo de imagem, com a IA vista como outra ferramenta de inovação. É algo que eu venho batendo faz tempo, né? Desde que eu, oficialmente com o NFoto, eu falava de blockchain e inovação de fotografia. Nos últimos 10 anos, já venho falando disso, na, desde o trabalho da Fox e agora com o meu site e os meus conteúdos aqui, mas de 2018 para cá, eu só acelerei falando nisso, né? De blockchain, desses avanços, a inteligência artificial em si. Então, e aí a noção errada de muitos fotógrafos e fotógrafas e agentes desse mercado, no sentido de separar NFT, IA, de uma interferência na fotografia. Vai se combinar. Quando você pega uma foto real, e aí tem gente me falando, Léo, mas inteligência artificial não é fotografia. Não, não é. Mas se você pega uma foto sua, que você criou, né, digitalmente ou analogicamente, e você converte ela num NFT, mas antes disso você pegou e fez uma releitura dela, você jogou numa plataforma tipo Midjourney, mas ela tem a sua foto ali, não é só do Midjourney, é um blend seu, né? Você foi lá e colocou e fez uma releitura. Ela deixa de ser a sua fotografia? A base é a sua fotografia, ela cria uma terceira obra. É diferente de partir do zero com inteligência artificial. E isso está acontecendo. Tem gente usando coisas analógicas. Acabei de mostrar no começo da matéria, Polaroid com IA. Ele faz uma arte com a Polaroid, joga depois a coisa física para fazer uma releitura dessa imagem usando uma ferramenta como Midjourney e outros. Pode fazer até um vídeo também. E depois converte isso em NFT. E tem uma autenticação, certificado de autenticidade digital com procedência, que é o NFT. O NFT está indo além disso, né? O NFT permite as pessoas participarem das obras, terem relações diferentes. Para as galerias, eu confesso que quem toma o papel de galeria no lugar do NFT são os marketplaces. Então, é natural que muitas galerias virem o nariz para essa história. Enquanto isso, as marcas, grandes empresas, seguem investindo pesado nos NFTs. Acabei de dar a notícia que a Sony vai criar uma infraestrutura de blockchain que vai integrar todas as áreas de cinema, entretenimento e também a parte de imagem, que vai de TVs, smartphones e das mirrorless. Será que no futuro as câmeras mirrorless da Sony vão ter NFT já embutido? Pode ser, né? Mas o que é interessante nessa história é que as marcas estão investindo já e a arte está se conectando com isso também, nessas campanhas de marcas, que elas estão contratando artistas, fotógrafos ou artistas digitais em geral, para criar projetos, campanhas e NFTs em que mistura-se arte, marketing, tecnologia e design. Né? Então, aqui no caso, o que a matéria está dizendo, e não é uma matéria sobre de um portal de fotografia, é uma matéria de um site respeitado de arte, né, reconhecido mundialmente, falando que o que está alimentando a demanda ressurgente por fotografia de arte parece ser o interesse generalizado em arte digital, inteligência artificial e os NFTs. São metodologias digitais que estão rapidamente se cruzando, uma mistura para formatos fotográficos mais tradicionais, e o resultado é um novo tipo de imagem. Interessante, né? Aqui fala que grande parte da fotografia gerada por IA, mostrada até agora, foi ultrapolida, contrariando o interesse de muitos colecionadores em coisas mais cruas, imagens mais históricas. E a acessibilidade e o imediatismo de uma imagem física impressa continuam sendo recursos poderosos. E isso se combina com os NFTs. Uma das coisas mais fortes hoje nos NFTs é os digitals, físico mais digital.
em que você tem a obra, uma Polaroid, uma foto em Fine Art, e ela tem um NFT, um gêmeo dela na blockchain. Comprei o NFT, veio junto à obra física ou vice-versa, né? Mas aqui que está falando que os colecionadores e o mundo da arte valorizam o físico. Então, a foto impressa, o trabalho, a arte, seja ela inteligência artificial, inclusive, tem seu valor. Aqui fala, como todo mundo passou muito tempo olhando para os seus smartphones, as pessoas estão muito felizes em estar olhando para o trabalho pessoalmente, deixando seus telefones nos bolsos, aqui para a feira em si, né? Ou o comportamento de uma galeria. Esse comportamento estava desaparecendo antes da pandemia, diz Tara Von Lintel, que mora em Los Angeles e tem a galeria Von Lintel, que está com uma exposição na Photo Fairs New York. Se você vê a maioria das pessoas rolando pelas redes sociais, baixando tela, né, passando o dedo, isso é feito em uma velocidade absurda e não há como você absorver a totalidade da imagem. De fato, a gente vê fotos incríveis, coisas e passa ali e passou batido. Assim, obras que não se reproduzem bem online ganham nova vida presencialmente em feiras e outras exposições públicas. A Von Lintel acredita que os gostos estão se afastando das pequenas imagens em preto e branco, que são características da fotografia fine art ou fotografia autoral, enquanto Silverstein sugere que há um novo apelo por experiências de visualização mais íntimas. De qualquer forma, todos estão defendendo peças únicas e a experimentação na fotografia. E, segundo a matéria, a inteligência artificial faz parte desse discurso. Na Photo Fairs, a Von Lintel está mostrando obras do artista turco-francês Sarp Keren Yavuz, que usou a plataforma Midjourney para criar uma série homoerótica Polaroids from the Ottoman Empire. Os trabalhos fotorrealistas resultantes são completamente contraditórios por natureza, misturando passado, presente e futuro, enquanto desafiam suposições amplamente aceitas sobre fotografia e artificialidade, né? Aí eu volto para a coisa do que, mas fotografia, inteligência artificial não é fotografia. E a gente está vendo concursos premiando quem mandou uma foto que não era foto, era IA, 100% IA, enquanto tem concursos desclassificando fotos que são de verdade, achando que era IA. E aí você vem me dizer o que é ou não é fotografia, a coisa ficou complexa, né? E até do que dizer, como reconhecer e tudo mais. Aqui a matéria fala, é, segundo a matéria, né, o Tomer cita a vitrine de Von Lintel como parte da conversa mais ampla sobre a nova tecnologia, esse artista que fez Polaroids com IA. Está mudando as conversas, sempre volta para a conversa, né, para o que é uma imagem, o que é a verdade. Essas são as perguntas que as pessoas têm feito sobre fotografias desde o início, né? Outros participantes testarão os limites entre a arte baseada em lentes e a arte de novas mídias. Aí fala aqui da Nova York Galeria Postmasters, está exibindo Post-Human Dog, do artista homônimo Danjinsky, que usa IA para apagar as pessoas de imagens, que é essa foto aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá lá com o cachorro e ele apagou a pessoa da imagem na obra. E, enfim, aí ele fala disso, né? E também Horror Chase, uma escultura de Jennifer e Kevin McCoy que emprega imagens cinematográficas de 2002 recalibradas por um algoritmo. A galeria Lower East Side Formas de Bits mostrar uma seleção de trabalhos digitais abstratos. E com sede em Miami, a Galeria de Transferências apresenta uma seleção de filtros faciais de realidade aumentada de um outro artista. Aqui fala de um tipo mais analógico, que também vai estar na Photo Fairs, que é a fotografia com tecido, paisagens bordadas à mão, de Lovers and Dreams, de Lucia Engstrom, onde o componente tecido cria um efeito interessante, dando à imagem uma dimensão de escultura. Além de suas ofertas mais blue chip, a Silverstein está mostrando obras de Sarah Sense, uma artista que tece fotografias usando padrões tradicionais que ela aprendeu com a família. E elas também buscam desafiar as expectativas do uso documental das obras. E aí, aqui, para finalizar essa matéria e falando do momento, né, do mercado da arte, em última análise, esse contexto em evolução é sobre a intersecção da arte contemporânea com a fotografia. E todos no campo, que foram pesquisados para a matéria, concordam que o meio está evoluindo mais rápido agora do que em décadas. E isso é fato.
A velocidade da tecnologia antes era mais do digital para cá, do analógico para o digital, a gente sabe quanto tempo durou, né? Nos últimos 20 anos, o digital dominou. Aí chega, talvez a última grande transformação tenha sido o smartphone, nos últimos 10 anos, né? Vamos lá, 10 anos, pouco mais, 13 anos. O iPhone surgiu ali quando? 2009, 2007, não lembro direito. Mas tinha os smartphones, final dos anos 2010, final dos anos 2000, né? Ali entre 2009, 2010, que o smartphone bomba. E aí, até agora, a pandemia, você tinha uma era do smartphone no mundo da imagem, mas era digital, em tempo real. Essa é a diferença da fotografia digital, que era uma democratizou, a internet ajudou e tudo mais, mas não exatamente em tempo real. Mas é o smartphone, o 4G, agora o 5G, em tempo real de 2015 para cá. E aí agora a gente tem, de 2020 para cá, uma aceleração que é impressionante, de um ano para cá, mais ainda, e os ciclos vão ficar cada vez menores. E a inteligência artificial, os NFTs, tudo vai fazer parte disso. Então, realmente é verdade essa parte da aceleração. E aí na matéria, no final aqui, eles falam que, aqui ela fala, né, uma coisa interessante que eu acho muito curioso. Não estamos tirando fotografias da luz, estamos desenhando a partir de pixels. Essas imagens não estão mais enraizadas na realidade, mas puramente da imaginação do criador, o que é um passo evolutivo muito importante, diz o Silverstein. A fotografia ou a arte baseada em imagens será inevitavelmente a forma de arte mais influente daqui para frente. E as obras que estamos lidando, essas pequenas fotografias da história, são as sementes desse movimento. E aí termina a matéria falando do Tomer Scott Gray, fundador e executivo-chefe da Photo Fairs. Esperam que a feira não beneficie apenas os artistas e os colecionadores e os galeristas, né? Mas o próprio meio da fotografia, proporcionando um espaço para que esse tipo de conversa se desenrole anualmente. Estamos fincando raízes e plantando sementes este ano. A gente vai ter mais artistas, mais pessoas criando, com os smartphones aí acabou de sair o iPhone 15, né? Com recursos incríveis, aliás, com o próprio aprendizado de máquina, retrato, você pode mudar o foco depois. Vocês viram isso? Você muda, é aprendizado de máquina. Ele reconhece se tem uma pessoa no retrato e vira modo retrato automaticamente. Isso é IA. A IA já está presente dos últimos anos, mas ela se acelerou também. Mas a gente vai ter mais pessoas criando com smartphones cada vez mais poderosos. Me chamou muita atenção o Xiaomi 13 Ultra, aquele super smartphone da Xiaomi, que ele custa menos de 200 euros. E ele tem uma mega qualidade, um super zoom, né, com lente Leica, até onde eu sei. Claro, o iPhone 15 Pro Max é bem mais caro. Aqui no Brasil vai custar o mais barato, o iPhone 15 vai ser 7 mil e poucos reais. Mas mesmo os smartphones intermediários, bem mais acessíveis, ganharam. Hoje qualquer smartphone tem 50 megapixels, né? Um smartphone mediano tem 50 megapixels. Só agora a Apple avança para 48 dos 12 que ela tinha e coloca a objetiva com 5 vezes ali no zoom ótico, né, para essa versão Pro Max, até onde eu entendi. O que eu estou querendo dizer com isso tudo é o seguinte: a gente vai ter muito mais pessoas criando arte com imagem. E a imagem em si, ela vai se confundir entre o real, que não é, e a pergunta que eu faço para quem acha que dá para cravar que uma foto gerada por um smartphone ou uma foto gerada por uma câmera não tem IA, né, sem entrar na filosofia de pixels e tudo mais, mas o smartphone que nem o da Samsung, S23, ele tem 100 de zoom e você consegue fazer foto da lua e ele preenche, faz craterinhas para você, faz ficar bonitinho. Você fez a foto da lua, você estava capturando uma coisa que é real. A inteligência artificial da Samsung transformou aquela lua numa lua bonitinha. Essa foto é real? Você fez a captura. Foi feita no hardware, na lente. As câmeras, elas estão vindo também com esses recursos, né? A gente nem sabe direito como é que funciona essa história toda, e isso vai só se cruzar cada vez mais. Então, é, a tecnologia vai acelerar esse processo de mais pessoas criando, seja com IA, combinando fotografia, só as fotos também, o analógico e tudo mais. A gente vai ver esse mercado crescer. E com mais pessoas vai acontecer uma coisa curiosa, vai ter uma competição maior, né? Assim, vai ter muito mais gente fazendo e
com uma chance maior de aparecerem grandes obras e grandes artistas, e também muita gente vai desaparecer nessa história, né? E uma mudança de dinâmica no mercado. Talvez até a própria IA possa ajudar nessa nova dinâmica, né? Porque a gente sabe que ela não está só mexendo com as imagens em si, mas com marketing, com a forma de consumir e tudo mais, o que não deixa de ser fascinante. Enfim, eu quis trazer aqui essa matéria, vou deixá-la para você ler. Enfim, eu ativei aqui a tradução automática para facilitar a leitura da matéria aqui para vocês. Achei que era uma leitura de um alto nível e valia a pena, e sim, representa o momento da arte na fotografia. Afinal, a gente está falando da capital do mundo, Nova York, com uma feira que surge com esse olhar para arte e fotografia, né? Bacana. É isso, obrigado e até a próxima.